Olá, esse é o Vida Louca Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela e hoje eu tenho a alegria de estar aqui mais uma vez com a Gláucia Tavares, com a Marília Aguiar e pela primeira vez com a Maria Helena Franco. Então, muito obrigada, meninas. Com alegria mesmo, uma honra para mim. E as três são psicólogas e lidam com o limite da vida. Aí eu fui retomar um texto do Freud que ele escreveu em 1915, Reflexões para os Tempos de Guerra e Morte. E ele escreveu assim, que quando a morte abate alguém que amamos, nossas esperanças, nossos desejos e prazeres jazem no túmulo com essa pessoa. Nada nos consola, nada preenche o vazio deixado pelo ente querido. E a Gláucia, Marília e Maria Helena dão as mãos para essas pessoas, né, que estão atravessando esse vale e acompanham essas pessoas enlutadas até que reencontrem o caminho da vida, o desejo pela vida. E além disso também acompanham pessoas que demandam cuidados paliativos. E esse é o nosso tema de hoje. Aí, para a gente começar e abrir essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito emocionante, eu trouxe aqui a Cecília Meirelles para a gente. No Retrato Natural, em 1949, ela escreveu uma poesia, que é a Canção Póstuma. Eu vou ler só um trecho, só três estrofes. Né? Estrofe que fala de poesia? 3 estrofes. Fiz uma canção para dar-te, porém tu já estavas morrendo. A morte é um poderoso vento. É um suspiro tão tímido, a arte. É um suspiro tímido e breve, como o da respiração diária. Choro de pomba. E a morte é uma águia, cujo grito ninguém descreve. Vim cantar-te a canção do mundo, mas estás de ouvidos fechados para os meus lábios inexatos, atento a um canto mais profundo. E assim eu abro esse programa nosso, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, queridíssimas demais. A Gláucia já esteve aqui com a gente, né, por 2 vezes. Nós falamos, uma vez vocês vieram juntas, né, a Gláucia e a Marília, juntas separadas no mesmo dia. Foi no Setembro Amarelo do ano passado, sim, né? Falamos sobre o suicídio. E antes também, acho que foi antes que você veio numa série de 3 programas que nós gravamos sobre Brumadinho, a tragédia da Vale em Brumadinho, e falamos sobre os lutos, né? O luto coletivo, o luto individual. E foi um programa muito especial também com o Eduardo Tavares, marido da Gláucia, e a Elaine também, Paraguai, que veio, né? Que é um geógrafa lá de Brumadinho e que está concluindo aí um mestrado lindo, um trabalho lindo também que ela fez de pesquisa depois dessa tragédia crime da Vale. E a Marília também, na outra ocasião, foi no Outubro Rosa, veio no Setembro Amarelo e Outubro Rosa, junto da Lina Rocha, que é minha prima querida, jornalista, hoje presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas, que é ela que é a responsável por esse podcast, que foi ela que idealizou esse podcast. Eu sempre gosto de lembrar, de se agradecer, uma pessoa muito importante na minha vida. E ela passou por um processo, né, de câncer, desse tratamento, e foi acompanhada também pela Malu Oliveira, que é sua amiga também, sim, né? Vocês trabalharam juntas, vocês da Pérolas de Minas. Isso. Também já o pessoal acompanhar lá. E beijo para Malu. Foi também um programa muito emocionante, muito bonito, assim, um trabalho belíssimo que ela faz acompanhando essas mulheres agora está me ocorrendo aqui no tratamento do câncer, sim, cuidados paliativos, também, o que ela faz, não é? Também. E Maria Helena Franco, que delícia também ter você aqui, muito obrigada, sei que vocês estão fazendo um trabalho aí bacana demais, juntas, também de formação de profissionais, né, para atuarem nessa área. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem. A gente vai começar com quem? Quem apresenta quem aqui no... Como a gente brincou antes de começar, sem constrangimento, vocês podem ficar à vontade. Quem quer? Vocês estão se conhecendo agora. Marília apresenta a Gláucia, vamos rodar assim? Pode ser. Então, eu apresento a Gláucia, que é minha grande parceira, e toda vez que nós nos apresentamos, eu gosto de reforçar que a morte nos uniu.
Né? Então, se temos tanta aversão à morte, ela também produz encontros longevos como os nossos, né? E vimos vindo trabalhando juntas aí nessa caminhada sobre as questões da morte, do morrer, das perdas e dos lutos, já vão para uns 20 anos de estrada. Viramos décadas de estrada, né? Então, é minha grande amiga e minha grande parceira, né? Sim. E com quem eu tenho alegria de trabalhar esses temas, temas que são da vida, mas que costumam ser muito mal vistos. Sim. Mas se nós trabalhamos isso trazendo essa energia amorosa junto, é o que nos dá sustento. Né? E aí a gente consegue ir caminhando. Essa é a Gláucia, que vai alimentando a nossa jornada. Sem dúvida, de um jeito belíssimo, né? Psicóloga, professora, você ainda se apresenta como professora? Sim, sempre, né? sempre, né? Então, terapeuta e tudo mais. Você atua na clínica? Sim, faço atendimentos a adultos, casais e famílias. Isso. E aí, como é que a gente faz? A gente já apresenta, porque aí tem o MG, psicólogos associados, a REDAP, a gente já vai falando, tudo junto, misturado. E uma hora a gente, né, tá bem. chega no... E eu acho que tem isso, né, que a Marília está dizendo, tem essa amizade, essa ligação. E daí nasceu... oficialmente, em 2020, em função da pandemia, oficializamos e criamos a MG, né? Psicólogas Associadas, Mineiras e Marília Gláucia. Né? Então, dali a gente vem fazendo trabalhos, e o trabalho atual mais encantador é uma parceria com o Instituto Maria Helena Franco. Isso, né? Acho, já vamos... E que eu tenho a honra, Lelê, de te apresentar e contar algo talvez você não saiba. Oba! Em abril de 98, eu tinha acabado de perder minha filha, e estava na biblioteca da FUMEC. Naquela época era livros, e a gente pegava livros, né? 26 anos. E eu peguei vários livros sobre lutos que tinham lá na biblioteca e tal. E a bibliotecária veio até a mim, quando ela viu, ela, credo, né? E de modo geral é assim, né? Mas ela viu, e ela, então, depois que ela percebeu que eu estava fazendo uma pilha, ela foi até lá e falou, esse aqui você não pegou. E esse livro era de uma autora que chamava-se Maria Helena Bromberg. Uau! Né? E aí eu arrepio e me emociono, porque Da Pilha foi o livro que mais me tocou. Né? E eu não conhecia, eu sabia que era São Paulo, meu irmão mora em São Paulo, e eu me lembro da minha cunhada, que eu falei, nós temos que achar essa pessoa. E aí tal, então, né? Passados aí tantos anos, né, Lelê, e tantas formas de aproximação, essa alegria de dizer, então, né, que a Maria Helena Pereira Franco mestre, doutora, pós-doutora, reconhecida no Brasil e internacionalmente, realmente, como tema luto, com várias publicações, e eu já te disse isso várias vezes, né? O Luto no Século XXI, que é o livro que ela editou ainda na pandemia, para mim ele é uma atualização e uma revisão muito precisa, e eu acho muito bacana, né? E fico muito encantada de ver a valorização da prata da casa brasileiro sendo reconhecida internacionalmente. Né? E com toda essa caminhada sua profissional, a minha alegria de me considerar sua amiga. Gente, que delícia. Agora se apresenta, Marília. Que bonito. Apresenta a Marília e aí fala do Instituto também, então como é que vai? Aí agora é assim. Vamos agora tá... Prosseguir aqui na sequência. Aqui é nossa, então tá. Marília, tem que fazer a conta quantos anos a gente se conhece? Eita. Início do século. Início do século? Início do século. Né? Marília fez o mestrado em São Paulo, na PUC São Paulo, eu fui orientadora dela. Uau. Um trabalho muito bonito. Sim. E eu sempre tinha maior admiração, porque a pessoa viajava de BH para São Paulo para poder fazer o seu mestrado, que não é pouca coisa. Não. Né? Sabe? O fazer já demanda tanto, e ainda o viajar, ter aquela frequência, tudo isso. Então, você sabe, eu sempre tiro o meu chapéu. E a gente foi se aproximando muito. E, como você disse, Gláucia,
somos amigas. Né? Gente, que lindo. Trabalhando com psico-oncologia, não é? A gente tem muitas tangências, Sim. por isso que estamos aqui, né? Com psico-oncologia, mas então, recentemente, nessa linha, com cuidados paliativos, e as duas estão comigo na diretoria da ABM Luto, Associação Brasileira Multiprofissional sobre o Luto, que nasceu um dia na minha cabeça de pensar, eu faço tanta coisa com luto e não existe uma representação no Brasil para juntar as pessoas. Né? Então, aí foi um congresso que teve na PUC São Paulo, eu sou professora lá da PUC São Paulo, que a gente lançou, vamos aqui abrir, fundar esta associação. Então, elas estão aqui comigo nessa lida também. Gente, que ótimo. Que é muito bom. É muito bom, a gente fica fortalecida com ideais, com valores, tudo que nos une, né? Então, esta é Marília. Uau! Sempre, assim, doce, suave, mas firme. Sim. Foi ótimo. O Eduardo te orientou também, não foi? No trabalho? Foi no doutorado? No doutorado. Oh, gente, olha que legal. Eu lembro que da outra vez a gente falou sobre isso. E o doutorado eu já fiz assim, né? Aqui. 2 anos indo e vindo de São Paulo, era de bom tamanho, né? Mais 4, né? Assim, ia ter um corpo que costuma reclamar dessas, né? Desse ir e vir. Né? Ainda tem que produzir tanto, né? Pois é. Mas assim, eu sou extremamente grata, Maria Helena, né? De ter me aceitado lá no mestrado, e eu aprendi demais, né? Sim. E o que é interessante nesse trio, né? Que nós hoje formamos, né, com essa parceria da MG, com o Instituto Maria Helena Franco, para estudar as questões dos lutos em cuidados paliativos, né? Esta facilidade que nós estamos desenvolvendo de produzir juntas. Né? Então, nós estamos com um curso sobre o tema e nos reunimos para elaborar a aula, né? E Gláucia fala, e assim, dá vontade de gravar o que a gente está fazendo aqui, né? Porque é exatamente isso. Nós estabelecemos, e o que nós vamos falar? Como é que é? Precisamos falar disso. Aí outra traz outra contribuição, traz o autor que fala, Maria Helena vai lá, busca, eu tenho o livro dele, vai lá, busca o livro, e aí, não, isso aqui já abre para esta, outra já vem com essa contribuição, a gente vai falar disso, já vai abrir uma outra janela aqui, né? Então, essa fluidez dessas, não, eu falo que é nem construção, porque nós fazemos uma tessitura. Né? Construção é bloco. Né? Isso. Tessitura é fio, é lã. Lembrei daquele filme Coxa de Retalhos, né? Que vão juntas ali, construindo essa coxa ali. Que confia. E é muito interessante, porque, de fato, se a gente estabelece aí, que é claro que do ponto de vista de titularidade, a Lelê é uma referência. Sim. Mas o encantador nisso, e quando eu falo, gente, esse making-of tem que ser registrado, porque em momento nenhum ela sobe nos títulos para poder fazer uma relação. E eu acho que isso a gente agradece muito, né? Assim, a sua maneira de se abrir, né? Então, e quando a gente está, e o tema nosso aí passa a ser cuidados paliativos, mas uma forma muito respeitosa, muito inclusiva, né, da gente estar junto. Esse cuidado começa entre nós, e não é um clichê, não é algo que você vai vender, não é uma teoria. É uma prática, uma experiência. A gente está desenvolvendo. Gente, vocês são poesia. Você tem que falar do Instituto pra gente, porque a hora que você foi falar você falou da tessitura, eu já peguei aqui no que é o paliativo, eu tinha certeza. Eu falei assim, gente, porque vocês trabalham com a palavra de um jeito muito, muito especial, né? Mas fala, Maria Helena. Olha, o Instituto, assim, eu tenho uma identidade muito forte com a PUC São Paulo, minha casa. Eu sempre digo que eu nunca morei numa casa tanto tempo quanto eu moro na casa PUC São Paulo, né? Onde eu nasci e cresci. Estou lá, professora titular, fazendo um monte de coisas, e até fazendo coisas que não são de psicólogo, né? Mas, tudo bem. Mas esta é uma identidade minha, mas eu não sou
só ali restrita. Então, o Instituto Maria Helena Franco, na verdade, leva meu nome, porque me aconselharam que fosse assim, para dar esta identidade, este lugar onde eu estou, me expresso, sonho, né? A partir do que eu construí, que não é, vamos dizer, amarrado a PUC São Paulo, né? Então, ali, faço cursos. É um espaço de formação. Formação, reúno pessoas, atendo, né? Tem um grupo que está comigo em situações de emergências e desastres também. Então, é o lugar de uma prática que me permite a expressão do que eu sei fazer, aí nos contornos que eu quero dar. Sim. Né? Ai, que ótimo, muito especial. Acho muito legal a gente poder falar disso, como da Rede AP, que já podia falar também, que mostra tudo isso aí que vocês vêm, acho, cada uma aqui, né, num canto fazendo e... e aí, costurando. Com propostas, tem temas comuns e também diferenciações. Né? A Rede AP, então, nasceu como uma proposta inovadora de acolher enlutados. Né? Eu estava acolhendo a mim mesmo, né? Porque foi 6 meses depois do falecimento da minha filha. E eu costumo dizer muito que houve uma mudança de gênero, porque ela começou grupo. Né? Muito doméstico dentro de casa, a coisa expandiu, hoje é uma rede. Né? Então temos várias unidades, vários coordenadores, né? E não podia deixar de ter Marília também na diretoria da Rede AP, né? Que agora nós viemos, né, ao longo desses 26 anos nos organizando. Então, começamos domesticamente em Belo Horizonte, hoje temos unidades em várias cidades de Minas, fora, né, vários estados, e também hoje, com as reuniões online, temos também, acolhemos pessoas do exterior. Né? Então, é uma trajetória que recebe, então, enlutados, que não se restringe exclusivamente a pais que perderam filhos, mas pessoas que perderam entes queridos, incluindo profissionais. E que a gente tem a ver até com os cuidados paliativos, que se enlutam qual que é o pelo nome acompanhamento. mesmo? O nome que o Eduardo cunhou é o luto paralelo. Né? É isso, luto paralelo. Que é o luto do profissional, né? Que está ao lado, que assiste, que acompanha e que também se abate. Né? Já existia a presença desses profissionais antes da pandemia e isso foi intensificado na pandemia. Ótimo, né? Ótimo. Rede de apoio a perdas irreparáveis. Ela mudou de identidade também, né? Porque era o irreparável junto, hoje é entre parênteses. Ir para o reparável. Né? E a gente fala muito disso, né? Lidar com o luto e dizer você superou, isso chega quase a ser ofensivo. Né? Mas então, todos os rés, e eu digo muito isso, a vida dá uma ré, você vai para trás e reorganiza, ressignifica, né? E o reparável, então, está aí também. Né? Como o Freud está dizendo aí do vazio, tem um vazio sim, mas ele é cheio de possibilidades. Isso, a gente tem falado muito nessa temporada sobre isso, esse lugar do vazio, o lugar da solidão, é um lugar de criação também, de criatividade, de invenção. Né? Então, acho assim, é especial demais ter vocês aqui juntas e nessa temporada, em toda essa temática que a gente está trazendo, né? E aí, cuidados paliativos. Que isso? Que isso? Conta pra gente que no imaginário fica aquela coisa, não tem mais o que ser feito, agora é só aguardar, que é? Você falou de Cecília Meirelles, eu vou citar uma frase de Cecília Meirelles, né, do quarto motivo da Rosa, quando ela fala, também é ser, deixar de ser assim. Né? E cuidados paliativos a gente faz disso. Alguém que está deixando de ser, mas é ser. Sim. Né? E que vai continuar. Né? Então, os cuidados paliativos, eles se dispõem a cuidar de situações, porque não são só pessoas, pessoas, familiares, equipe, né? De situações de adoecimentos graves que comprometem a continuidade da vida, pelo menos a continuidade da vida como vinha vindo até então, né? E que realmente é uma ameaça
né? Ou seja, a Dona Morte, que já é a nossa companheira constante, ela se torna, a gente vira ali para o lado e ela está sempre aqui, né? Nos lembrando da presença dela. E é claro que isso tem um impacto, né? Isso nós estamos falando de uma questão de um adoecimento físico, mas nós sabemos que isso tem um impacto não só no corpo, tem um impacto nas relações, tem um impacto nas emoções, tem um impacto na sua convivência, né? Na sua convivência social, tem um impacto nas questões de pensar além de mim, além disso aqui, né? Das questões de transcendência, né? Então a gente fala desse impacto espiritual. E os cuidados paliativos, então, são cuidados que se prestam em equipe, com ações interprofissionais, né? Entendendo a complexidade desse momento, em que cada profissional tem a sua expertise, né? Mas que se juntam, estabelecendo um plano de cuidados para aquela situação. É customizado, né? É para cada um, né? É para cada... E a grande questão, se estamos falando em tessitura, né? Também é legal lembrar de Derrida, falando de desconstrução, né? A desconstrução, primeiro da palavra paliativo, que muitas vezes é considerado como algo de pouco valor, né? Fazer só um paliativo em situações quaisquer, né? Um provisório muito meia boca, né? E entender isso, né? Essa ideia de dizer não tem nada a fazer, não é isso. Então a grande desconstrução é que tem muito a que ser feito. E salientando que o momento de início dos cuidados paliativos, ele deve vir junto com o diagnóstico e não deixar para o final da história. Ele é um caminho e um processo. E aí, Lelê? Eu estou pensando quanto da nossa fala tem um aspecto educativo que é de mudar uma maneira de pensar e de praticar, né? Isto, os cuidados paliativos começam com o diagnóstico e não é naquela hora trágica terminal, de falar, não tem nada a fazer. Inclusive, a gente deixa de usar a palavra terminal, que é para não associar e não rotular aquela pessoa. Ela é muito mais do que uma experiência próxima à morte. Tem tudo que antecedeu ali, né? Se dá conta do diagnóstico, o que impactou na vida dela, na vida da família, no trabalho, você vai abrindo, né? E acompanhar esta pessoa ao longo da doença. Porque uma coisa é você tratar a doença, outra coisa é você cuidar desta pessoa naquilo que ela está vivendo. Né? E aí são os cuidados paliativos. Agora, eu vou perguntar dos critérios, só porque eu lembrei aqui, aí falou de novo da tessitura, que eu fui pesquisar isso, que o paliativo, eu tenho mania de ir lá pesquisar a etimologia, eu fico super curiosa. Bom. Aí eu vi que vem de pallium, que é um termo que diz respeito à capa, manto, que protege, e era usado para definir a capa dos cavaleiros medievais, é aquilo que protege do frio, das intempéries, das dificuldades. Gente, isso muda completamente, né, dessa perspectiva aí de, faz só... Não é? Né, um remendo aí enquanto passa. E se a Cecília Meirelles até fala, né, da morte como vento, é claro que nesse momento nós temos uma ventania um pouco mais, né, não é uma brisa. Né? É uma turbulência. Agora, diante disso, de que maneira que podemos realmente ter um ambiente acolhedor e um contexto? Essa capa é uma capa que ela protege não só a pessoa que é portadora da doença, mas as pessoas que têm laços a elas e que também se abatem, né? E uma equipe que está ali se dedicando, mas que também se envolve, né? Não existe essa questão de uma objetividade, eu vou lá, faço, não. Aquela história tem uma biografia que também vale, né? E nos impacta. Né? E aí... existe uma área da medicina que é medicina paliativa. Agora, os cuidados paliativos são oferecidos por profissionais de diferentes áreas. Né? A gente fala muito da equipe de cuidados paliativos, inclui o médico, muito bem, mas... Psicólogas, somos psicólogas, fazemos isso, né? Serviço social, enfermagem, nutricionista, é equipe para lidar, porque as necessidades da pessoa vão mudando
com o desenvolvimento da sua doença. Né? E como é importante na equipe que sejam profissionais com este olhar para cuidados paliativos. Né? O que cada um tem na sua competência para oferecer ali. Pois é, e muito legal pensar na equipe, porque numa equipe só profissional, né? Eu fico pensando até as próprias pessoas, os familiares, como passam a ser, de fato, sensibilizados, trazer, eles também compõem, né? E enquanto Lelê estava dizendo, eu me lembrei, até te interrompi aí, dos vários profissionais, e entre eles a gente destaca a Luciana Dadalto, por exemplo, que é aqui, prata nossa, né, mineira, como uma advogada, e que tem uma atuação e uma presença significativa, especialmente na questão bioética, entendendo aí o contexto dos cuidados paliativos. Até eu ia perguntar outra coisa, mas eu vou deixar para daqui a pouco, porque a gente lembrou da Malu, no Pérolas de Minas, e aí falei assim, o que ela faz é cuidados paliativos. Então, quer dizer, ou não é? Ou me ajuda aí a colocar, para eu entender se cuidados paliativos é só uma doença que está caminhando para morte, ou não necessariamente? Como é que é? Existem ações paliativas, que é diferente do cuidado paliativo. Né? Os cuidados paliativos também fazem ações paliativas. Né? O que a Malu faz não vai modificar o curso da doença. Sim. Né? Ela dá apoio e suporte às pessoas que estão passando pelo adoecimento. Muda a forma de passar, né? Exatamente. Né? Então, ela faz aquele acolhimento, esse acompanhamento, que podemos sim chamar de ações paliativas. Ótimo. Né? Os cuidados paliativos é muito mais abrangente. A Lelê falou da medicina paliativa. Quer dizer, é uma especialidade, é um olhar diferente, é também uma filosofia de cuidado que envolve toda uma formação técnica para a atuação. Então, o médico paliativista, ele tem questões específicas da medicina, né? Porque muitas vezes a gente acha, está em cuidados paliativos, o médico só vai lá prescrever morfina. Para não sentir dor? Não, o objetivo é um controle de sintomas, né? Inclusive dor, né? Entendendo o conceito de dor total, que Cicely Saunders, uma das, vamos dizer, a nossa papa, né? quem realmente, vamos dizer, que trouxe esse conceito para o mundo moderno, né, de cuidados paliativos. Então, ela falou da questão da dor total, que é a dor física, emocional, espiritual e social. Então, assim, este médico, ele é acompanhado por uma enfermeira paliativista, né, que tem conhecimentos técnicos de enfermagem e cuidados paliativos, a psicologia paliativa, o serviço social, as profissões de reabilitação, porque você fala, mas você tem cuidados paliativos, já vai terminar, já está morrendo mesmo, nós vamos reabilitar? Sim. Então, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a nutrição, né? Porque, sim, a ideia é dar qualidade de vida enquanto a vida também é deixar de ser assim. Né? Então, assim, como que nós vamos cuidar desta pessoa que, sim, ela não vai, essa doença não tem cura. Ela provavelmente vai morrer desta doença, ou vai morrer com esta doença. Né? Então, nós vamos cuidar para que este adoecimento tenha o menor impacto possível na qualidade de vida dela. Né? Então, são todos estes profissionais que se reúnem, então são ações interprofissionais para essa condução. E que no caso do câncer, e hoje cada vez mais, existem hoje reversões da condição do câncer e cura. Né? Então, claro, que dependendo do estádio, da condição e tudo mais, né? E esse foi uma das manifestações de doença que precipitou ou mobilizou mais a assistência em cuidados paliativos foi realmente a oncologia, né? A própria trajetória, a Marília como coordenadora do curso de psico-oncologia, o interesse pela psico-oncologia, onde abre também para a questão dos cuidados paliativos que não se reduzem só aos portadores de câncer, né? Doenças que não têm isso que a Marília está dizendo, essa possibilidade de cura.
tá? Mas dentro do próprio câncer existe cura. E a Malu, inclusive, trabalha, né, nos Pérolas, mulheres acometidas com câncer de mama e que tem essa questão, né? E aí é outra questão da Marília, que gosta muito da clínica dos curados, né, em câncer, que é algo que é importante e que cada vez mais também está presente. Nossa, realmente, porque aí é uma outra vida, não é? É uma outra vida, né? É um ser assim, outro ser, né? Imagina, é uma trajetória onde há a possibilidade de grandes aprendizados. Né? E de todos nós que acompanhamos. Né? A Gláucia está falando aí da oncologia e da cura em oncologia. Muitas vezes os cuidados paliativos entram em algum momento do tratamento oncológico para aquela situação. Né? Depois continua o tratamento e a pessoa vem a se curar, inclusive. Né? Em relação à palavra paliativo, nós precisamos começar a pensar, não em mudar a palavra, mas começar a entender o sentido de paliar. Paliar é exatamente eu dar uma cobertura. Né? Tem uma parede ali descascando, eu não vou tirar tudo, voltar no cimento, mas eu posso ir ali, colocar uma massinha por cima, vai ficar mais agradável, vai ficar mais confortável para mim. Eu estou paliando. Ótimo. Né? Então, assim, isso não é um cuidado de segunda linha, é um cuidado de primeiríssima linha, né? Porque ele parte... Um cuidado fino, né? Desse acabamento lá nessa figura aí da parede. Exatamente. Apoiado em dignidade, né? E apoiado em autonomia, em a possibilidade até de escolhas dentro desse cenário que tem restrições. Isso diz de como o paciente ou a pessoa com o diagnóstico tem voz. Sim. Ele participa, ele pergunta, ele opina, ele expressa, né? Acaba integrando a equipe, ele tem voz. Qual é o maior interessado naquilo? Né? Não se faz uma coisa autoritária. Eu decido, isso é bom para você. Não, diga o que é bom para você. É um sujeito, né? E isso é muito respeitoso, né? Gente, como é que forma profissional para isso? Porque eu vi que na medicina agora é obrigatório. Medicina paliativa sempre existiu? Não. Ou é agora? Esse aqui de 2 anos para cá, então passou a ser obrigatório no curso. Essa medicina paliativa, então é isso mesmo. Tá. Né? Agora, entre ser obrigatório e ficar acontecer o mesmo, ainda leva tempo. Um processo. Você põe lá na grade curricular, etc. Tá bom, pois, mas até acontecer. Tem muitos cursos de especialização, cursos além da graduação. Então, todos esses profissionais procuram cursos fora da graduação. Existem residências médicas em cuidados paliativos, residências multiprofissionais em cuidados paliativos. Né? Que vai exatamente para formar esses profissionais. Né? É muito diferente, né? Assim, não, mas eu já faço paliativo, eu sei tratar dor, eu sei tratar náusea, eu sei tratar fadiga, mas quando nós falamos em cuidados paliativos, é muito mais do que tratar. É tratar e não cuidar. Pontual, né? Não é um cuidado isolado. Não é um cuidado isolado. É poder acompanhar. E isso, né? A formação de profissionais, e temos aí algumas novidades, né? A Política Nacional de Cuidados Paliativos, que foi a grande conquista agora, e, de fato, oferecer meios para que as pessoas se preparem, né? No caso de nós três como psicólogos, e dentro dessa equipe, tanto matricial quanto assistencial, tem destaque a presença do psicólogo. E isso é algo que é importante. Eu me lembro, Lelê, logo no início da pandemia, que você foi entrevistada entre várias situações, né? Mas sobre a atuação do psicólogo. Eu me lembro você dizer, nunca fomos tão... É verdade. Né? Tão solicitados. Né? Você teve a história da pandemia e na inclusão dos profissionais, então, de referência para compor essa equipe, a validação da presença do psicólogo, né?
E em função até da presença da Maria Helena aqui, o evento ontem, que foi organizado pelo Conselho Regional de Psicologia, né? A honra de Belo Horizonte, Minas, está saindo à frente, propondo um grupo de trabalho, um GT de cuidados paliativos, né? Que Marília, a Renata e eu temos a honra de estarmos integrando. E houve, então, essa possibilidade dentro do Congresso, né, de um Congresso Mineiro, de ter um espaço para se conversar isso e uma proposta de uma especialização na psicologia paliativista. Ai, que ótimo. Né? Marília e eu já temos uma trajetória, com a presença da Lili também, né, na oferta de um curso de especialização em cuidados paliativos, não restrito a psicólogos, mas naturalmente, né, a profissionais. Um curso que acontece dentro de uma faculdade de medicina, coordenado, então, por 2 psicólogos. A gente pode falar do curso? Assim, tem... Como é que tem... Você resolveu... Está aberto? Sim. Esse curso aqui é interessante porque nos cuidados paliativos não fica cada um no seu quadrado. Não. Né? Cada profissional tem a sua expertise, né? Então, o médico ele não vai ser psicólogo, o psicólogo não vai ser assistente social não vai ser fisioterapeuta, né? Cada um tem a sua expertise, continua na sua expertise, mas há uma conversa de todos eles. Então, nós acreditamos que o psicólogo, por exemplo, o psicólogo em cuidados paliativos, ele precisa entender, conhecer da medicina em cuidados paliativos. Como o médico precisa entender dos aspectos sociais, né? Dos direitos, deveres, né? Das implicações sociais daquele adoecimento. Né? Então, nós acreditamos que não faz sentido uma formação em cuidados paliativos, uma especialização somente para um profissional, uniprofissional. Sim. Se nós vamos trabalhar em equipe, nós precisamos. Claro que eu não vou prescrever morfina, por exemplo, né? Porque a morfina é o nosso coisa dos cuidados paliativos. Né? Mas eu preciso conhecer, entender, saber das implicações, né? De tal droga. Não vou prescrever, falar se está muito, se está pouco. Não é minha função enquanto psicólogo. É minha função observar o efeito dessa droga ali na dinâmica, naquele momento. E um efeito que não é só Exatamente. físico, não é só no organismo, né? Um efeito tem psíquico, família, né? Por Efeito exemplo, emocional. que fala, mas o doutor prescreveu morfina, e a gente tem muito medo desse negócio de morfina, a gente não está com vontade de dar, não. Ele vai ficar dependente. E aí, pode não falar isso para o médico. Pode ficar meio tímida, receosa de falar. Mas aí não vai aderir, né, ao tratamento, às vezes. Fala conosco. Né? Ótimo. Sabe? Sim. Então, tem o nosso fazer ali e também chegar para o médico e falar assim, tá difícil ali, porque eles não estão... Não está acontecendo como você conta que aconteça. Sim. Então, o resultado não é esse que você acha que vai ser. Né? Então, a gente fica ali junto. Nisto de que o paciente e a família têm protagonismo, a gente está muito próximo de entender isto aqui e levar para a equipe, porque vai afetar diferentemente, mas vai afetar cada um da equipe. E ele fala um ponto essencial, que é a questão da comunicação. Né? E que a nossa participação como psicólogo é muito importante, exatamente, né? Trazendo meios e uma sensibilização para todos os profissionais, porque tem jeitos de falar. Né? E é um tema, né? E aí, lembrando muito da querida Michele, que gosta de falar que é um momento delicado, então tem uma delicadeza que não é para fazer e se encostar numa mentira piedosa, né? E nem numa franqueza que de alguma forma fere, mas ter sim, né? A capacidade de trazer informações claras, de certificar se isso está sendo compreendido. Né? Não é um tema simples em qualquer interação humana, a comunicação, muito mais em momentos de crise. Né? Então, a função do psicólogo, muitas vezes, é estar presente diante disso. Né? Mas voltando à questão da multiprofissionalidade, é isso, né? O curso se dispõe a ser multiprofissional, porque todos os profissionais que vão ali, eles precisam conhecer um pouco sobre luto, por exemplo.
Quem vai trabalhar o luto, esse é do nosso quadrado. Né? Mas todos precisam ter esse olhar apurado para termos complicações de luto ali. Né? E entendendo que os lutos em cuidados paliativos não se referem apenas à morte. Sim. Né? Eles vêm acompanhando aquela unidade de cuidado ao longo de toda a doença. Que é o luto antecipatório. Pois é. Os cuidados... Chegamos nele. Chegamos. Encontrou o trilho. O luto antecipatório, inclusive, ele foi o meu tema de mestrado. Eu estudei luto antecipatório no mestrado. Mas comecei a ficar muito incomodada com isso, porque não é só aquele luto pela perda que está por vir. Nós começando a observar que as perdas vão acontecendo durante todo o processo. Né? Então, começando a falar disso e escutando de pessoas em cuidados paliativos, se sentindo assim, pouco acolhidas quando ouvia dizer, não, o que você está experimentando é o luto antecipatório. Né? Eu comecei a ficar meio incomodada e aí, quando alguns ouvidos começaram a ouvir os meus incômodos, né? E então nós começamos a trabalhar estudando a origem do conceito, estudando a evolução do conceito ao longo, né, do tempo, e chegamos então a não abandonar essa expressão luto antecipatório, mas ampliar para um conceito de luto total. Porque o luto, assim como Cicely Saunders falou da dor total, o luto também, ele traz questões físicas, ele traz questões emocionais, ele traz questões sociais, ele traz questões espirituais e que precisam ser cuidadas ao longo de todo o processo. E quando pensamos reduzidamente em luto antecipatório, nós vamos pensar só em cuidar daquelas coisas da morte que está por vir. Esquecemos de cuidar do que está acontecendo aqui. Corpo, né? Só do material. Não, até assim, da deixar de existir, né? Mas lá na frente. Esquecendo do que está validando. Como se fosse pontual, né? Quando está chegando e... esquecendo, assim, de pontuar o que está acontecendo aqui. Ótimo. Essas pessoas estão vivendo a dor da perda agora. Não é necessariamente. Antes, não está antecipando, não está doendo agora. Já existem perdas que já estão presentes. Então vem vindo sentindo isso. Né? E que são pouco consideradas, pouco olhadas, e que vão se sobrepondo, né? Umas às outras, e às vezes complicando todo o processo. Então, nós temos trabalhado, lançando essa ideia, né, de trabalhar a questão do luto total. Né? Exatamente com essa coisa. Não é só dessa morte. Não está esperando, né? Só aguardando um acontecimento. Essas questões que estão por vir. Essa questão de pensar em futuro. Está presente. No presente. E isso veio sendo amadurecido, né, entre MG e Instituto Maria Helena Franco, desde o congresso ano passado, da BM Luto, que nós oferecemos um curso pré-congresso sobre lutos. Né? E foi a primeira dança de nós três, uma coreografia muito harmônica. Né? E de lá para cá, a partir dessa inquietação da Marília, a gente conversando, Lelê por perto, houve essa ideia, né, da gente oferecer, então, um curso de cuidados paliativos e lutos. Né? São 4 módulos, já oferecemos 3. Agora, em novembro, a gente encerra o 4º módulo prometido, mas é muito bom imaginar que a gente encerra em gerúndio, a gente encerrando, não é ponto final, né? E eu acho que dentro disso, né, e nasceu, de fato, a escrita de um capítulo, de um livro, né, exatamente avaliando e trazendo a ideia desse conceito aí do luto total, né? O livro de... Cuidados paliativos. Psicologia e cuidados paliativos. Psicologia e cuidados paliativos. A tessitura. O livro será lançado agora em novembro.
no Congresso No da Congresso, Academia Nacional de Cuidados Paliativos. O congresso vai ser em Fortaleza. Fortaleza. Né? O livro será lançado lá, então a gente até lá decora o nome do livro. Então eu não vou achar aqui, né? Eu ia pesquisar. Não, ele será lançado lá. Mas eu tenho pré-venda. Ah, tá. Aqui, a gente podia, só para a gente não perder, porque aí depois eu vou perguntar sobre como é que eu teria acesso a esse cuidado paliativo e quem é que tem acesso, quais são os critérios, mais ou menos, vocês já falaram, né? Mas eu acho que como a gente falou de vários cursos e coisas, a gente podia, só para não perder, falar onde é que o pessoal pode ter informação. Tá. Enquanto isso, eu acho o livro aqui. Pode ir nas nossas redes sociais, MG Psicossociadas e Instituto Maria Helena. A gente está sempre colocando. Tá. Então, a gente, nas nossas redes, lá tem acesso. Tá. Então, psicologia e cuidados paliativos. Livro, deixa eu ver como que é. Tessituras. Bom, deixa eu escrever tessituras. Como é que chama a Fernanda? Não, a editora. Luctus. Editora Lucto. Lucto de luto? Lucto editora. Deve ter esse livro. Aí tá abrindo aqui. Então, como que tá acessível para quem esse cuidado? Porque eu vi também pesquisando que são poucas equipes, né? A intenção nosso país é que imenso se tenha como cuidados paliativos desde a atenção básica. A questão é formação de pessoal, capacitar os profissionais para, de fato, oferecerem cuidados paliativos. Esse é o nosso grande sonho. Sim. Que ofereça a possibilidade, que tenha acesso para todos os brasileiros. Tá. Que seja o SUS completinho, oferecendo com profissionais capacitados. Isso é o que a gente quer. Da importância dessas políticas, essa política nacional, né? A política nacional favorece isso. Só que você tem todo um contingente de profissionais que precisam ser especializados, preparados e tudo mais. Mas você encontra em hospitais, né, públicos ou privados, na atenção básica, né? Me chama a atenção, conforme a gente estava falando, eu me lembrei de cuidados paliativos no período gestacional. Ah, tá. Não tem nada a ver com câncer. Sim. Né? Que é o mais frequente, o mais tradicional. Mas é uma área nova de cuidados paliativos, de prestar atenção, porque durante a gestação você encontra ali uma situação que fala, olha, vamos cuidar desta gestante, porque as condições da gestação dela ou do seu bebê não são favoráveis a um bom término como a gente gostaria. Então, ali você já faz cuidados paliativos, já discute o plano de parto que ela gostaria de ter, como que ele é viável, enfim, ela participa disso, ela pode falar sobre, né? Eu tenho muito interesse, porque é uma área nova. Não, e isso muda uma história, né? Um cuidado desse muda. Não é? Nossa. A saúde suplementar também oferece cuidados paliativos. Sim. Nós temos aqui em Minas a Unimed BH, que tem uma equipe de cuidados paliativos exclusivos há bastante tempo. Né? E aí, a própria rede Unimed, né? A própria rede da saúde suplementar, identifica quais aquelas pessoas, os seus segurados, que são elegíveis para cuidados paliativos, e muitas vezes fazem esses cuidados paliativos, inclusive em casa, com equipe de cuidados paliativos domiciliar. Né? Então, é acompanhado durante todo o processo do adoecimento, médico, enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta, psicólogo, né? Toda uma equipe que faz cuidados paliativos exclusivos, exclusivamente para isso. E algumas unidades hospitalares que também oferecem cuidados paliativos. A ideia é que todo hospital hoje precisa ter uma equipe de referência em cuidados paliativos. Mas fazer a lei não resolve a questão, né? A implantação é um pouco diferente. Né? A luta continua, né? Porque é uma mudança de mentalidade. Né? Uma mudança que fala, uma mudança paradigmática. Né?
Nós temos ainda uma formação profissional, todos nós profissionais de saúde, visando muita cura, né? Então, assim, se não tem cura, não tem nada mais a fazer. Então, para que eu vou investir? Como se vida fosse mercado, né, de capitais. Vai investir em outro, né? Investimentos ou não. E os cuidados paliativos vêm falar que não. Algumas vidas vão findar precocemente. Sim. Ou mesmo que no seu momento, mas de uma maneira não muito saudável. E o que a gente vai fazer? Os cuidados paliativos vêm trazer saúde para essas condições. E até rever o que é o conceito de cura. Porque mesmo que não tenha um retrocesso físico, até a própria tranquilidade, a forma de absorver e encaminhar, nós estamos falando de uma cura existencial. Né? E que essa ausência de uma cura física, também para os profissionais, isso não quer dizer que seja fracasso. Né? Então, a necessidade também de compreender essa questão. Mais uma vez a importância, né, fundamental do psicólogo, né, Sem nessa dúvida. equipe, para ter essa visão. Sem dúvida. Que a gente é além do corpo, né? Claro. Ô, gente, olha só. Psicologia e cuidados paliativos, a tessitura de olhares e intervenções. Isso. Editora Lucto. Isso. Está na pré-venda. Então, o pessoal pode ir no E site da editora. nesse livro, então, tem o encontro de nós três está ali Ai, que registrado. maravilha, delícia. Já quero. Eu tenho. Foi um primo muito querido que faleceu lá na Santa Casa. Ele ficou num andar que agora eu não lembro se é de cuidados paliativos ou tem um outro nome. Lá eles chamam de cuidados prolongados. Cuidados prolongados. Cuidados prolongados. Porque é isso, né? Como o nome ainda causa um certo desconforto, Sim. Vários locais, várias instituições usam outros nomes. Né? A Santa Casa, por exemplo, são cuidados prolongados. Que é isso? São aqueles cuidados que vão acompanhar essa pessoa durante todo o seu processo de adoecimento. Sim. Mas é muito importante isso, né? Não basta apenas mudar o nome, mas poder compreender, né? E entender isso. Somos seres de linguagem, a nossa linguagem faz o mundo, sem dúvida, né? E nesse mundo entender isso, né? Todos nós temos um tempo de permanência, somos finitos, todos, né? E vamos, então, sair dessa de formas as mais diversas. Estamos enfocando, sim, né? E cuidando muito para reconhecer uma situação que o Brasil ainda está numa condição muito pouco confortável de se morrer muito mal. Né? E o que estamos dizendo é que, mesmo diante, né, não restringimos os cuidados paliativos só à morte, desde o diagnóstico, esse acompanhamento, e mesmo nesse desfecho, que ele seja digno, que ele seja absorvido, o que não quer dizer que não vai ter dor, vai ter dor, mas é uma dor que tem um acolhimento, tem esse manto, tem esse abrigo, né? É um abrigador. Ai, que lindo. Eu quero aproveitar que depois eu vou perguntar do manejo com os familiares também, mas quando você fala, Glaucia, que somos todos finitos, e eu não posso perder a oportunidade de estar com vocês três aqui para a gente falar. Vocês estão falando o tempo todo de vida, né? Como foi das outras vezes que vocês vieram aqui, mas eu acho que eu preciso que vocês escutem. E escutei os outros programas aí, mas que vocês falem aqui de novo. Aí eu queria trazer só um trechinho. Olha que bacana, está no mesmo texto do Freud, que é Reflexões para os Tempos de Guerra e Morte, mas ele me lembrou de uma figurinha do Snoopy, que aí eu não sei se foi o Snoopy mesmo ou se foi alguém que colocou lá. Depois, vocês já devem ter visto na internet, que ele tá o Snoopy e o Charlie Brown sentadinhos assim num pier, e aí o Charlie Brown fala assim, Snoopy, um dia todos nós vamos morrer. Aí ele fala, mas em todos os outros nós vamos viver, né? Nós não morremos. Enquanto isso, né? E olha, aí aqui o Freud fala assim, que, da nossa relação com a morte, né? Que às vezes nos impede de viver. Né? Nossos laços emocionais, a insuportável intensidade de nosso pesar, nos desestimulam a cortejar o perigo para nós mesmos e para aqueles que nos pertencem. Ficamos paralisados pelo pensamento de quem irá substituir o filho junto à mãe, o marido junto à esposa, o pai junto aos filhos, se sobrevier um desastre. Assim, a tendência de excluir a morte de nossos projetos de vida traz em seu rastro muitas outras renúncias e exclusões. No entanto, aí ele fala o lema da Liga Hanseática, lá do norte da Europa do século XII ao XVII, dizia, navegar é preciso, viver não é preciso.
Isso, eu achei tão lindo isso. Freud poético aqui, tá vendo? Mas tem uma precisão. Olha, nasceu, você vai precisar morrer. Você vai precisar morrer. Só que enquanto isso... Aí eu acho que ele coloca aqui, como a gente tem tanto medo de morrer, eu vou morrer, então evita a vida, porque não pode colocar em risco, né? Isso que não está sob nosso controle. E é muito interessante, porque o que qualifica qualquer situação é limite. Limite. A noção de limite é que qualifica. Vida, momento, encontro, né? Comida. Então é isso. A gente fez uma pausazinha aqui para esvaziar, né? A gente está aqui no momento de esvaziar. Mas é isso. Então eu queria só que vocês dessem uma palavrinha para a gente sobre essa forma de lidar com a vida enquanto a gente caminha para a morte. Todos nós caminhamos para a morte. Né? E aí, Marília, você já pega para a gente esse ponto para falar desse parâmetro do cuidado paliativo como algo objetivo também, né? Ainda que poético, como a gente está falando aqui, ainda com essa sensibilidade toda. Né? É claro que os profissionais que vão trabalhar em cuidados paliativos precisam ter essa sensibilidade com o contato, com a relação. Sim. Porque o tempo inteiro nós vamos estar em relação com o adoecimento, com as condições, mas não é uma coisa romantizada. Né? É um trabalho técnico que demanda preparo, que demanda conhecimento, que demanda estudos, né? Pesquisas, e que nós temos, felizmente, no Brasil, pessoas muito boas nessa área que têm se dedicado em não só oferecer, né? Nessa construção de uma formação e de um cuidados paliativos de excelência, mas também com uma pesquisa séria, com um cuidado sério, para que possamos realmente oferecer um trabalho de qualidade para essas pessoas que estão nessa situação, que por mais, né, a morte, nós podemos não ter medo da morte, mas que a vida também é boa, é muito boa. Né? Do querer despedir, nós também não queremos. Não, né? Por mais que esteja errada, né? Por mais que esteja errada, né? A gente quer a vida. Ninguém quer a morte. E eu achei interessante você colocar isso, porque é legal colocar até para psicologia de maneira geral, né? Porque tem-se esse imaginário que psicólogo é tranquilo, é calmo, é uma pessoa que ajuda, que aconselha, como se não tivesse toda essa fundamentação. Muito bom se trazer séria, aí, porque né? fica meio para o psicólogo, né? Assim, esse lugar. Escuta, o psicólogo dá conta de tudo, como se não fosse uma ciência. Exatamente. Psicologia é ciência. Né? O que nós falamos e como falamos é aprendido. Tem pessoas mais afeitas, mais próximas de fazer isso? Claro que tem. Né? Mas nós fazemos uma ciência. Somos profissionais, psicólogos, que aprendemos pela ciência. E para ser capaz dessa sensibilidade, dessa escuta, é preciso muito estudo, né? Muito preparo, né, Maria Helena? É um desenvolvimento que ele é teórico, ele é técnico, ele é ético e ele é pessoal. Né? Então, nós precisamos disso. Não adianta, assim como entender cuidado paliativo realmente em equipe, também o próprio profissional, para poder pertencer à equipe, ele também precisa desses requisitos, né? E a gente vem falando tanto das habilidades, das competências, das atitudes, né? E especialmente considerando isso, né? Não é um mar de rosa, mas também não quer dizer que seja o fim do mundo, né? Até porque tem várias questões aí que não se encerram. Então vamos emendar aí. Fala para mim sobre o manejo com os familiares e você fala também de um jeito que ressignifica a coisa toda, que é desse vínculo que não termina, né? Não é rompido, não é cortado com a morte. Então, né, a questão quando a gente está falando dos familiares, né, não estamos restringindo a laços consanguíneos, mas estamos falando de pessoas que se mostram presentes, interessadas nesse contexto. Né? Então, gosto muito de entender que é o contexto dos cuidados paliativos, né? E que, de fato, diante de um processo que aponta, sim, para a terminalidade, entender também esse conceito de luto, que não é rompimento de algo que desaparece e que se supera.
né? Sim. Falamos sim dos lutos, dos vínculos contínuos, Sim. né? De uma forma de conviver, sim, e como o Carlos Drummond já nos ensinou tão poeticamente, né? Da presença na ausência, né? E da ausência na presença. Ai, que ele não continua falando. E eu gosto muito. É porque eu lembrei que o Eduardo leu essa poesia aqui, eu separei pra gente ler. Que bom, né? Então. E gosto muito do conceito que vem da linguística do Derrida, quando ele fala do presente, do ausente mais implícito. E eu ouso ampliar isso. É uma ausência, mas ela está implícita, ela está vivida, ela tem história, ela tem legado, né? E esse é um dos trabalhos bonitos que a gente vê também, né? Isso não deixa de existir. Sim. Não deixa, não é que, então, morreu, com o tempo você esquece. Não se trata disso, é uma construção que você tem, entra na sua biografia. Sim. Eu faço a metáfora do livro da sua biografia, está escrito, está lá, vários capítulos que você escreveu da sua relação com aquela pessoa, né? Aí essa pessoa falece, você vai arrancar aqueles capítulos, os próximos que você vai escrever a partir dessa experiência. Sim. Ter vivido com aquela pessoa, ter vivido aquela pessoa, é você depois. Você não arranca, você não tira da sua vida. Aliás, a imagem é linda, né? E eu fiquei lembrando do livro do Gilberto de Menstein, que ele começou a escrever e que ele não terminou. Quem terminou foi a viúva. Né? Então, isso é real, né? Mas a imagem é muito linda. Né? Sim, é muito. Olha, então tá. Você sabe ela de cor? Eduardo sabe ela de cor. Você sabe, você quer ler aqui? Não, ou eu leio? Me poupa a voz. Então tá. É a ausência, que eu lembrei, preparando também o programa, eu lembrei. A ausência, Carlos Drummond de Andrade. Por muito tempo, achei que a ausência é falta e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim e sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Então, só para a gente fechar aqui, queria que vocês me falassem se nesses cuidados paliativos, que a gente já falou da presença do advogado também, nessa equipe multidisciplinar, se é tratado sobre testamento vital, se é um tema abordado também. Isso foi tão interessante. Nós tivemos oportunidade agora recente no Congresso da Abratef, Marília e eu, tivemos uma conversação sobre cuidados paliativos e lá falamos de testamento vital. Isso para um grupo de terapeutas familiares que não tinha ideia o quanto que isso trouxe contribuições para essas pessoas. Olha só. Né? Então, é uma informação que merece a gente ter e que, Lelê... É você dar voz para uma inquietação que muitas vezes não é nem considerada importante. Sim. Que é você falar assim, olha, como você quer que seja? O que você quer deixar claro, deixar dito, para quando você não puder fazer isso? Sim. Né? E não puder fazer isso não é porque você está lá pertinho de você morrer. Você pode sofrer um acidente e bater a cabeça. Então, é bom que isso seja conversado em família, que pontos todos sejam considerados, não é? E falamos de advogado junto com um médico que acompanhe, porque às vezes a gente tem algumas fantasias aqui que, não quero UTI, né? Espera um pouquinho, vamos ver quando que pode ser bom ou quando não, quando você tem voz sobre isso. Agora, você tem autonomia decisória quando você tem informação. Sim. Sem informação, o que adianta você resolver? Não é? Então, é todo um trabalho que a gente gosta muito de fazer, porque essa pessoa se apropria de alguma coisa que diz respeito a ela diretamente com a própria vida dela. Não vai deixar para outro definir depois. E é uma mudança, de novo, paradigmática, né? Acho que até o próprio conceito da gente usar a ideia do paciente e que vem muitas vezes no passivo, e aqui a gente está dizendo de agente, né? E eu gosto de pôr um H, porque agente. Né? E que ele tem autonomia, que ele possa escolher quando ele não puder escolher. Nós também fazemos parte do comitê, Lili, eu fazemos parte do Comitê de Saúde Emocional do Instituto Oncoguia. Né? E no Instituto Oncoguia existe nós trabalhamos com o conceito do par.
né? Que é o paciente ativo e responsável. Ai, que ótimo. Né? Então, é disso. Então, diretivas antecipadas de vontade está falando que Sim. eu antecipar a minha vontade quando eu não puder expressá-lo. Né? Mas é de uma maneira autônoma, ativa e responsavelmente embasada. E isso ainda tem o desdobramento que é de facilitar demais a vida dos familiares, né? Exatamente. Depois que e muito, né? Exatamente. E esse elemento informação, porque não adianta querer em cima de alguma coisa, você tem que ter base, né? Sim. Eu me lembro muito da Luciana Dadalto comentando que alguém dizia, não, eu fico 3 dias de CTI. Né? Então você define que é claro que isso tá, né? Não é assim, né? Mas ter essa participação é essencial. Isso, é essa redistribuição de carga, não é para sobrecarregar ninguém. Sim, sim. E uma visão integral, gente, nossa, obrigada demais. Então é isso, muito obrigada, Marília, Maria Helena, Gláucia, Eduardo. Sou apaixonada, né? Sou uma pessoa apaixonada por vocês dois, por esse casal. Então já agradeço, que eu sei que ele está com você. Certamente. Né? É maravilhoso. Então é isso. E obrigada a você também. Então, e os contatos todos a gente vai deixar na descrição para o pessoal acompanhar vocês. E quem sabe, né? Eu acho que aqui, escutando, muita gente vai se despertar para esse trabalho também, né? E formar, ser parte dessa equipe. E a gente também na clínica, né? Tá atento a esse tipo essas ações paliativas, pelo menos, né? Então, muito obrigada, meninas. Muito obrigada. Até a próxima.